passando aqui hoje para desejar um bom dia a todos vocês, parabenizar todos os alunos do sexto ano A e B pela semana passada, que nós tivemos aí cerca de 80% de participação da turma nas atividades. Agradecer os pais pelo acompanhamento, percebo que muitos pais estão acompanhando os alunos nessas atividades remotas e pedir aos alunos e os pais que orientam os alunos para que eles venham assistir essas videoaulas. Então percebi que alguns alunos eles estão passando direto para as atividades e não é assim que funciona, né? Professor, qual é a página do livro? Peço que vocês assistam as videoaulas, porque é lá que vocês vão sanar as dúvidas, é lá que vocês vão pausar o vídeo e verificar onde foi que eu pude errar, professor, o que eu posso ter feito aqui de errado. Então é dessa forma que funciona. Também quero evidenciar que é importantíssimo. Aluno não entendeu, pessoal, eu estou disponível o dia todo. No dia de matemática, pode me perguntar, passe áudio, que eu estou lá para lhe ajudar. Não precisa ter vergonha, certo? Então eu tenho ajudado alguns alunos, até mesmo aqueles que pegam a cópia na escola, né? Às vezes ele arranja um celular e me passa mensagem perguntando como é que faz. Então eu estou aí solícito a vocês e aguardo todo momento as informações de como é que tá, como é que eu não estou entendendo. E pode perguntar, estou aí para vocês mesmo. E novamente, quero agradecer aos pais que estão engajados, né? Parabenizar vocês, alunos, pelo engajamento. Nós tivemos o sexto ano aí, deu um engajamento muito forte na semana passada. Todo mundo fez atividade, raríssimos foram os alunos que não fizeram. E assim, essa semana eu peço que vocês, ao longo da semana, assistam novamente todas as videoaulas que nós passamos desde o início do mês de maio até agora, porque agora na próxima semana, né, na semana que vem, nós iremos fazer outro simuladozinho, né, outra provinha, do mesmo jeito via formulário, onde vai cair tudo que nós já vimos até hoje. Então a atividade de hoje é tranquila e eu vou estar deixando aí na descrição o que é a atividade de hoje. Pessoal, até mais e eu espero minhas atividades hoje, viu? Com o tema números naturais, conteúdo do sexto ano. E toda vez a partir de agora no sexto ano que você vê uma letra maiúscula N, quer dizer que eu estou falando dos números naturais. E quem são os números naturais? O 0, o 1, 2, o 3 e todos os números positivos, do 0 até o infinito. Nós vamos aprender hoje o conceito de 4 palavrinhas novas na matemática, que sucessivo e consecutivo, que tem o mesmo significado de sucessor, que é o número que vem depois do número que eu estou imaginando. Nesse exemplo aqui, eu estou falando 89. Qual é o sucessivo de 89? É o 90. Qual é o consecutivo de 1175? É o 1176. Sucessivo, consecutivo e sucessor representa o número que vem após o número que eu esteja falando. Agora eu vou falar de outras palavrinhas: o precedente, o antecedente e o antecessor. As 3 palavras têm o mesmo significado. Significa o número que vem antes do número que eu estou imaginando. Por exemplo, o precedente de 32 é 31 e o antecedente de 101 é 100. Lembrando que essas 3 palavras têm o mesmo significado. Hoje nós vamos aprender agora também o símbolo, o que representa o símbolo igual, diferente e desigual. Ah, mas precisa mesmo saber disso? É porque são símbolos. E a gente não vai ficar falando igual, diferente, a gente vai escrever com símbolos, tá? O símbolo do igual é esses 2 travessões aqui. O símbolo do diferente é o igual, só que cortado. E o símbolo desigual é o do maior que e o menor que eu vou explicar nos próximos slides aí, ok? Vou falar primeiro do igual e do diferente. Eu peguei um exemplo bem simples aqui, bem prático. Espero que vocês entendam. Nós temos aqui 3 patinhos aqui dentro, 3 patinhos aqui. Não sei se isso é patinho. Bom, e qual símbolo que eu vou usar? O igual ou o diferente? É óbvio que esses 2 grupos aqui, eles são iguais. No segundo grupo aqui nós temos aqui o... não sei que bichinho é esse. Aqui nós temos 2 e aqui nós temos 1. Esse grupo é igual ou diferente a esse? É óbvio que é diferente. O próximo grupo é diferente. E o último grupo é igual. Espero que vamos usar o símbolo de igual e diferente. Vamos ao próximo exemplo. Então, falando agora de maior que e menor que, porque é um assunto bem polêmico. O pessoal confunde bastante quando e como usar.
estão aí os símbolos maior que, menor que. A dica que eu dou é que a ponta aqui, pessoal, dos símbolos, sempre vai apontar para o menor. Sempre vai apontar para o menor. E aí vamos ver qual dos dois símbolos a gente tem que usar em cada situação. Botei os dois símbolos aqui para nos ajudar. Eu coloquei os exemplos aqui. Lembrando que a ponta sempre aponta para o menor. Então, no primeiro exemplo aqui, que símbolo eu devo usar? E aqui tem 2 e aqui tem 3. Então, a ponta tem que ficar onde? Para cá ou para cá? A ponta tem que ficar, como a dica que eu já dei, sempre para o menor. Então, a ponta tem que ficar apontando para esse grupo aqui. Tá ok? E na hora de ler, pessoal, a gente sempre lê assim, ó. 2 é menor que 3. A gente não pode ler 3 maior do que 2. A gente tem que começar lendo daqui, indo para a direita. A mesma coisa, eu vou ler daqui e ir para a direita. Vou começar a ler daqui e ir para a direita. Ok? Próximo exemplo aqui. 3 nesse grupinho e 1 aqui. A ponta tem que ficar para onde? Para o menor. Então, tem que ficar para esse grupo aqui. Então, como é que eu vou ler? 3 é maior que 1. Como é que vai ficar o próximo aqui? Não vou falar para ver se você acertou. 1 é menor que 2. Espero que, enfim, vocês tenham entendido como usar esses dois símbolos aí que causam tantas angústias e tantas confusões na cabeça. Tudo bem. Em uma potência, eu quero que fique bem claro para vocês, nós temos o seguinte, nós temos esse 2 que está sendo colocado aqui, onde eu estou passando aqui o tracejadozinho, nós chamamos isso aqui de base, certo? Isso aqui é a base, e o número que fica em cima, nós chamamos de expoente. O resultado que nós encontramos através dessa operação matemática, nós chamamos de potência. Então, que fique claro. Esse 2 nós chamamos de base. Esse 2 está sendo elevado a um determinado expoente, em que ele pode ser 2, pode ser 1, pode ser 3. E que quando este número for elevado a esse expoente, ele vai, na realidade, encontrar uma potência, que é um valor a qual nós vamos descobrir já já como é que nós iríamos fazer para encontrá-lo. Feito isso, nós temos aqui a regra fundamental da potenciação. Na regra fundamental da potenciação, nós dizemos o seguinte, dizemos que nós multiplicamos a base por ela mesma quantas vezes o expoente indicar. Então vamos por exemplo, 2, a gente lê assim, 2 elevado à terceira potência, ou, para quem preferir, 2 elevado ao cubo. O que ele está pedindo? Ele está pedindo para você multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então você nota que nós já temos aqui, ó, o 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essa seria a resposta da nossa continha. Tudo bem, vamos para o próximo exemplo. 3. Esse 3, você está vendo aqui, ele está sendo elevado à terceira potência, que também pode ser lido como 3 elevado ao cubo. Ele está pedindo para que você multiplique a base por ela mesma 3 vezes. Então você nota que a base ela vai repetir, ela vai seguir a ordem do expoente. O expoente está dizendo que você tem que multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Então é isso que está acontecendo. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, 27. Próximo exemplo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão pausando o vídeo e voltando, que aí vocês, consequentemente, poderão ter uma visualização melhor. 15 elevado ao quadrado. Ah, professor, você botou um número maior. Sim. 15 elevado ao quadrado, nós temos que o 15 é a base e o 2 é o expoente, certo? Nós temos aqui o expoente sendo esse 2 aqui. Sempre o expoente vai ser esse número que fica aqui em cima. Então, nós temos 15 elevado ao quadrado, está dizendo, olha, multiplique o 15 por ele mesmo 2 vezes. Então, 15 vezes 15 vai dar 225. Próximo exemplo, professor, 10 elevado a 1. Olha, nós iremos mais à frente ver algumas particularidades. No entanto, se ele tem 10 elevado a 1, ele está pedindo para você repetir o 10 somente uma vez. Então, 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Embora, mais na frente, eu vou explicar detalhadamente algumas características que envolvem as potências quando nós tivermos uma base elevada a 0, uma base elevada a 1 e assim por diante. Eu já expliquei, mas nunca é demais, acima, como é que se lê. As potências, pessoal, elas são lidas dessa forma. Se eu tenho 2 elevado a 2, nós dizemos o seguinte,
que nós podemos ler essa expressão como 2 elevado à segunda potência ou 2 elevado ao quadrado. Professor, por que você diz 2 elevado ao quadrado? Porque existe uma interpretação geométrica, a qual eu não vou me atentar agora e não vou explicar, não vou colocar em detalhes, mas em outras aulas nós iremos falar sobre isso. 2 elevado à terceira, né? Nós vamos ler como 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Potências de base 10. Pessoal, as potências de base 10 elas precisam ser estudadas de forma diferente. Primeiro, o que é potência de base 10? São potências a qual nós temos o 10 como base. Lá no início eu expliquei para vocês o que era base, o que era expoente e o que era a potência. Então aqui nós vamos simplesmente olhar e saber que quando nós tivermos 10 elevado a 1, é aquela coisa. Você está pedindo para que eu repita o 10 uma vez. Agora suponhamos que eu tenho 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 está pedindo para que você multiplique o 10 por ele mesmo quantas vezes? Isso mesmo, está pedindo para que multiplique 2 vezes. Então 10 vezes 10, 100. Dando prosseguimento. Nós temos 10 elevado à terceira potência. Então o expoente está pedindo para que nós façamos uma multiplicação desse 10 por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. 10 vezes 10, 100. E 100 vezes 10, 1000. E agora o próximo. Peguei um número bem maior, certo? 10 elevado à quinta. Então o expoente está dizendo, olha, pegue essa base e essa base vai ser multiplicada por ela mesma 5 vezes. Quando você fizer a multiplicação, você vai encontrar o número 100.000. Aqui eu queria que vocês se atentassem a uma determinada observação. Você nota que 10 elevado a 1, eu só tenho um zero. 10 elevado a 2, né? 10 elevado ao quadrado. Quando eu resolvo, eu tenho 2 zeros. Você está vendo aqui? Certo? 10 elevado à terceira. Quantos zeros nós temos na resposta? 3. 10 elevado à quinta. Quantos zeros nós temos na resposta? 5. Então, pessoal, vocês já devem ter se tocado que a regra é essa. Potências de base 10, você vai simplesmente resolvê-la dessa forma. Você vai colocar e repetir a quantidade de zeros que está no nosso expoente. Se o expoente tiver 10 elevado à quinta, então você vai botar um 1, né? E vai completar com 5 zeros, que é o que aconteceu aqui embaixo nesse nosso exemplo aqui, ó. Nesse exemplo que você está vendo aqui que eu vou circular. Se tinha 10 elevado à quinta, simplesmente eu peguei, repeti o 1 e coloquei os 5 zeros. Se fosse 10 elevado à sexta, professor, 10 elevado à sexta aqui em cima do jeito que nós estamos botando, 10 elevado à sexta potência, como é que nós resolveríamos isso aqui? Simplesmente você ia colocar o 1, né? Aqui do lado. E aí ia colocar quantos zeros? Ia colocar 6 zeros aqui na frente. 1, 2, né? Então assim, acredito que com relação às potências de base 10 você não tem problema. Próximo slide. É o que eu estava dizendo, né? Quando a base for 10, o resultado será 1, acompanhado de tantos zeros quantos for o expoente, né? Que é o que eu tinha explicado acima. Regras do zero. Toda base elevada à potência de zero é sempre 1. Ou seja, pessoal, se você tem 5 elevado a zero, é 1. Se você tem 8 elevado a zero, 1. Se você tem 1000 elevado a zero, sempre vai dar 1. Então, todo número que for elevado a zero, ele sempre vai dar 1. E se a base for 0 e o expoente diferente de 0, como é que vai ser isso? O que ele está querendo dizer aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Se você tem 0 elevado à terceira, 0 elevado a 1000, 0 elevado a 3, 0 elevado a 1, qualquer número, né? Se eu tiver a base 0, o resultado sempre vai ser 0, certo? Eu posso ter o expoente aqui 2, 3, 4, 1000. O expoente pode ser o maior expoente do mundo. Mas se a base for 0, a minha potência sempre será 0, né? O nosso resultado. E regras do 1. Olha, aqui todo número, né? O professor meu falava que todo número tem um 1zinho em cima invisível. Então, 5 elevado a 1 é 5, né? Então, se eu tivesse 3 elevado a 1, é 3, e assim por diante. Todo número tem um 1zinho em cima que está sendo elevado. Quando a base for um resultado, né? Como é que vai ser isso? Quando a base for um resultado, será sempre 1. Ou seja, se eu tenho uma base de 1, eu posso ter o expoente 2, 3, 4, 5, o resultado sempre vai ser 1. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Se eu tenho 1 elevado ao quadrado, é 1. 1 elevado à quinta é 1. 1 elevado à sétima sempre é 1. Então, se a base for 1, independente do expoente que eu tenho, o meu resultado sempre vai ser 1. Decomposição de um número usando potência de base 10. Pessoal, é assim, ó. Suponhamos que eu tenho este número, né? Nós temos um número aí bem grande, 7 milhões, e eu quero decompor esse número. Para nós decompormos ele usando a potência de base 10, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai repetir a parte não nula, que é o 7, certo? Você está vendo que o 7 aqui é a parte não nula, então eu repito ele aqui. E coloco o sinalzinho de multiplicação. 7 vezes
repete o 10 e conta quantos zeros nós temos. Aqui nós temos 6 zeros. Se nós temos 6 zeros, você bota 7, que é a parte não nula, vezes o 10 que você vai colocar, elevado à sexta. O que é esse 6? É a quantidade de zeros que nós temos aqui. Então, se nós temos 6 zeros, vai ser 10 elevado à sexta. Outro exemplo, nós temos aqui o número 3.700.000. Professor, como é que eu faço para representar isso em forma de potência de base 10? Você vai repetir os números não nulos, que no caso, quem são os números não nulos? São o 3 e o 7, são dois números não nulos. Então, você vai colocar 37, que são esses dois aqui. Conta-se quantos zeros nós temos 5 zeros, então você vai botar 10 elevado à quinta. Bem simples, bem tranquilo. Professor, por que é 10? Porque se você fizer a multiplicação, você vai encontrar justamente esse mesmo número aqui. Se você fizer a multiplicaçãozinha, se você tiver a curiosidade de pegar 37 vezes 10 elevado à quinta, se você resolver o 10 à quinta, que vai dar aí 100.000, se você resolver, você vai encontrar justamente isso aqui, tá ok? Então, para que não fique dúvida. Outro exemplo, suponhamos que eu tenho o número 21.000. Você vai pegar de novo a parte não nula, que é 2 e 1, né? E vai contar quantos zeros nós temos. Nós temos 3 zeros, então 10 elevado à terceira. Acredito que tenha sido tranquilo, né, para vocês. Feito isso, pessoal, vou deixar alguns encaminhamentos de atividades. Bons estudos, fiquem em casa e fiquem como o nosso amigo gatinho aí. Para quando vocês forem sair de casa, vocês utilizem máscara, tá ok? Era isso.